Goste-se ou não goste-se do Bolsonaro, fizeram de um presidente democraticamente eleito, fascista, para colocarem um fascista do poder. O ex-presidente Jair Bolsonaro lembrou-se, depois da operação da Polícia Federal, que revelou um suposto rascunho de minuta de plano de militares para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro relembrou a confissão do ex-procurador-geral da República, o PGR, Rodrigo Janot, de que queria matar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ontem, segundo informação do portal Metrópolis, Bolsonaro enviou aos seus contatos no WhatsApp um print de uma notícia de que Janot tinha revelado em seu livro de memórias, que é muito ruim, diga-se de passagem, que chegou a ir armado à sede do STF em Brasília com a intenção de atirar a queima-roupa em Gilmar Mendes. Na obra em questão, o ex-PGR confessou que em 2017 planejou matar o magistrado no plenário do STF e suicidar-se logo na sequência. Além disso, vale lembrar, ao lado disso, meus senhores, vale lembrar também o seguinte, que em março de 2021, não tão distante assim, o jornalista Mário Sérgio Conte, que é colunista do jornal Folha de São Paulo, chegou a propor um golpe militar para derrubar Jair Bolsonaro, citando como exemplo a Operação Valquíria de 1944, que quis assassinar Adolf Hitler. E aí? Não seria um golpe de Estado também? Não deveria ter essa pirocotecnia que estão fazendo, professor Suano? Com certeza, Pavinato. E aí eu vou, primeiro, meus cumprimentos a ti, cumprimentos a todos à mesa e a todos que nos acompanham. Vamos primeiro colocar alguns pontos que são essenciais. Você ontem deu uma aula e explicou toda a situação e o aspecto jurídico. Isso aí já é mais do que suficiente para não se discutir mais juridicamente, até mesmo dizer, o planejamento por si só não significa ser enquadrado como crime. É preciso ter a execução. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Agora, e lembrando também, porque o Gilmar Mendes ele fez um jogo de palavras, isso não pode, o Gilmar Mendes, para dizer que não foi ato preparatório, isso é mais que mera conjectura. Ato preparatório, de fato, é mais que mera conjectura. Conjectura é reserva mental, é bate-papo. O ato preparatório é qualquer ato para o crime. E esse ato, se houve um crime neste ato, os crimes foram de violação de intimidade, vida privada e também perseguição. E não no caso como está sendo dado, que é um golpe de Estado. Mas aqui no Brasil, qualquer reflexão... Nós vivemos o Minority Report, ou seja, você é condenado pelo crime que você vai cometer no futuro, pelo simples fato de existir um aparelho que consegue entrar na mente das pessoas e antecipar aquilo que eles vão fazer. Você lembra o final do filme, professor? Eu não lembro o final do filme, mas a mulher que responde, ela não tem um fio de cabelo na cabeça. É verdade, você não vê que o Tom Cruise vai lá e encontra com ela? É isso mesmo. Mas é verdade, gente. Mas é a situação que nós vivemos exatamente essa ficção científica. Agora tem alguns pontos que devem ser colocados. Eu vi a manifestação Janot de que não existe nenhuma relação. Claro que existe, a estrutura lógica é a mesma. É alguém que está pensando em matar uma outra pessoa por uma razão, seja pessoal, seja por uma questão que envolve a interpretação de como deve se dar a relação entre os poderes ou deve ser feitas a execução do planejamento ou das decisões jurídicas lá. Porque o que ele dizia era, simplesmente, o Gilmar Mendes não está permitindo uma execução correta nas decisões jurídicas. Era essa, no frigir dos ovos, o que ele falava. Se nós olharmos dessa maneira, o que nós estamos pensando? Pega o caso da Operação Valquíria, que eu posso deixar só para fazer uma citação no final, mas vamos verificar dentro das universidades. As universidades, elas são marxistas em sua grande maioria. Eu participei de aulas e participei de reuniões, ou apenas assistindo reuniões dos estudantes, em especial vinculados ao PSTU, não sei se alguém se lembra o que é isso, mas ainda existe. Na época não tinha o PSOL, mas todos aqueles grupos de esquerda, em que se fazia planejamentos para dar um golpe de Estado, para fazer uma revolução, e quem deveria ser morto.
E eu ouvia eles falando isso. Isso é planejamento para golpes de Estado? Isso é planejamento para violência? Alguns diriam, mas ali são apenas estudantes, não estão utilizando os aparelhos do Estado. Aí é que está o grande problema, porque aqueles estudantes assumiram o Estado muito recentemente, porque eu estou falando numa época que eu tinha 25 anos, e não agora. E parte deles assumiram papéis dentro do governo e assumiram as funções dentro do Estado brasileiro. Aí nós diríamos, mas espera aí, se o problema é se reunir para tomar decisões ou fazer planejamentos que possam afetar a Constituição, ou afetar a ordem jurídica, ou afetar a sociedade brasileira, não são apenas esses indivíduos que deveriam ser incriminados. Nós poderíamos percorrer o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, que certamente você vai encontrar indivíduos que estão se reunindo para tomar decisões agora e antes do governo Bolsonaro, para tomar decisões que afetam a sociedade brasileira e podem colocar em risco a vida da sociedade, a vida de cidadãos, ou até mesmo pensando na possibilidade de ações violentas. Se nós pegarmos e abrirmos o sigilo de comunicação dessas personalidades, poderiam citar vários, mas eu não vou citar nenhuma aqui, nós poderíamos identificar. Certamente nós encontraríamos ali ações ou sentimentos negativos. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. E não à toa o que a gente vê é que na nossa sociedade, parte daqueles indivíduos que são à esquerda, toda hora manifestam o desejo de matar alguém da direita. Toda hora. E essas pessoas vão fazer o quê? O que você vai fazer com aquela influencer que veio dizer que era uma piadinha? E que disse que tinha que pegar deputado do PL e botar fuzil na cabeça? Que tinha que obrigar a assinar, senão pegar, botar num carro e dar um rolê com ele. Isso era comédia? Porque ela disse que ela é formada em comédia. Eu não sei se tem curso de comédia. Talvez tenha para ela, porque ela precisa realmente formar no curso de comédia. Aquilo não era comédia. Até a maneira como ela explicou dizendo que era comédia, ela só faltou agredir alguém. E aí? E essas pessoas? É aquele grupo que queria brincar com a cabeça do Bolsonaro. E aquelas pessoas que manifestaram que era necessário pegar o Bolsonaro e passar com ele na rua de asfalto quente para que ele fosse ralado, arrastado por carros. E o Adélio Bispo? E o Adélio Bispo. Porque o único que sofreu atentado até o momento foi o Bolsonaro. Não, e tem um detalhe, Pave. Mas ninguém. E vamos pegar aqueles indivíduos que foram assassinados que faziam parte do PT. Celso Daniel. Não é o único. E aí, Toninho como é que nós vamos verificar? Campinas. E essas pessoas não estão, afinal de contas, inseridas dentro de um contexto de uma tentativa de golpe, ou de um ato de corrupção, ou de uma violência contra o Estado, contra a sociedade brasileira? Claro que são. E nisso nenhum deles querem pegar. Só para encerrar e falar da questão da Operação Valquíria, para mostrar que aquele indivíduo não conhece nem o suficiente de história e estava apenas fazendo um paralelo para dizer que Bolsonaro era Hitler. Tá? Não tinha nada a ver com isso, uma coisa com outra. Porque a Operação Valquíria era pegar o Exército de Reserva, imagine uma Polícia Rodoviária Federal adquirindo configuração de polícia para pronto enfrentamento e tendo um caráter nacional. Você consegue imaginar? Seria quase um Exército de Reserva. Qual era para pegar o Exército de Reserva? Para usá-lo no caso de revolta dos trabalhadores que eram escravizados, vinham das áreas ocupadas, e além disso, para tentar se contrapor a qualquer indivíduo que tentasse derrotar o regime. Parece que eu estou vendo na Venezuela. Era isso que era a Operação Valquíria. O que foi feito? Um grupo de generais, 2 generais e um conde Stauffenberg, que era um homem espetacular, que mudaram e fizeram o seguinte: nós faremos o assassinato de Hitler, acusaremos a Waffen, a SS, a Schutzstaffel, e diremos que eles estão tentando dar o golpe de Estado. A partir daí a gente pega o Exército de Reserva e abafa eles. Imediatamente vamos pedir a paz, assumir as culpas da Alemanha, reconstruir a Alemanha e acabar com esse Estado autoritário, porque o exército alemão não era nazista. Tanto que eles tiveram que criar um exército chamado Waffen-SS, que vinha da polícia, que era a polícia que dava proteção para Hitler, para confrontar inclusive o exército. Era isso que é a Operação Valquíria. Por que esse esclarecimento? Porque que aquele indivíduo colocou ali mostra que ele é um ignorante e o que ele queria era só ofender o Bolsonaro. Mas, muito provavelmente, essa ideia de uma Operação Valquíria talvez esteja sendo pensada no Brasil. Mas a pessoa que eles querem acabar é com a sociedade brasileira e não com o indivíduo que está no poder. Afinal de contas, eu sempre venho dizendo a mesma coisa, a mesma frase desde o ano passado. Goste-se ou não goste-se do Bolsonaro. Fizeram de um presidente democraticamente eleito, fascista,
para colocarem um fascista do poder. É isso que aconteceu. Trocaram rótulo, colocaram rótulo de Guaraná no veneno e estão dando veneno para a gente, dizendo que é Guaraná. Mas não é assim que funciona. Aí eu fico vendo o chat aqui, muita gente fica mandando artigo do Código Penal. Eu conheço o Código Penal de ponta cabeça e do avesso, meus filhos, que você mandou aqui, né? Comandando o artigo do crime de golpe. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, né? Obstruir, derrubar, interferir em poder legitimamente constituído ou alterar a ordem constitucional. Bom, leia o que você está escrevendo aqui e você vai ver que os ministros do STF, eles têm que ser enquadrados nesse tipo, porque eles usam da violência e da grave ameaça. A violência é o quê? A prisão é uma violência. Você ter uma busca e apreensão na tua casa é uma violência. Você, de um inquérito sigiloso, ter partes vazadas para a imprensa, selecionadas pelo gabinete, isso é uma violência moral. Então, nós temos aqui a violência e a grave ameaça, que é o medo que se instalou no Brasil. O brasileiro tem medo de falar. Então, o STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes, ele usa de violência, ele usa de grave ameaça, e ele interfere nos poderes legitimamente constituídos. O STF tirou do Congresso a imunidade parlamentar. O STF tirou do presidente da República o direito, o poder que ele tem de conceder o perdão, como no caso do Daniel Silveira. O TSE tirou da coligação para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro o direito de ter um processo distribuído e analisado. Ele nem distribuiu, já aplicou litigância de má-fé. Ele passou por cima do Legislativo quando fez aquela resolução em 20 de outubro de 2022, sendo que só podia fazer até o dia 5 de março de 2022. Então, com isso, ele alterou a ordem constitucional, ele interferiu em poderes constitucionalmente, legitimamente constituídos, tudo com emprego de violência e grave ameaça. Só que o Alexandre de Moraes não tentou. O crime é tentar, né? Porque quem consegue... Agora, entre tentar e conseguir é pior. Vocês não concordam? Ninguém aqui está defendendo que seja normal, que seja sadio você discutir a morte de quem quer que seja. No caso do Janot, ele fez essa confissão em 2017. Em 2017 não existia esse tipo penal ainda, mas existia tentativa de homicídio. E por que não aconteceu nada com o Janot? Não existia o tipo penal ainda que eles estão citando, o golpe de Estado. Isso surgiu em 2019 e nem sei para quê. O Congresso enfiou no Código Penal e o presidente Jair Bolsonaro assinou. Mas o Janot, ele diz que tentou, foi lá, mas ele mesmo desistiu. Então não é crime, porque é ato preparatório. Veja o que... Veja, ele pegou a arma, foi ao STF, disse que ia atirar no Gilmar Mendes e se matar. Que maior exemplo de ato preparatório que esse? É ato preparatório. Ele desistiu. Como PGR, ele podia entrar armado no Supremo? Ele tinha porte. Se ele tivesse porte, sim, como PGR. As notícias posteriores, segundo o próprio Gilmar Mendes, na sequência, ele falou que naquela data nem em Brasília, a data que ele afirma no livro, nem em Brasília ele estava. E ele falou na prévia de lançamento do livro também. E outra, ele escreveu, deixou isso por escrito. Ele mesmo. Mas veja, é um ato preparatório. Agora, no caso do Mauro, do Conte, da Folha, ele sugeriu um golpe de Estado. Aí já existia inquérito de fake news, aí já existia inquérito de milícia digital, aí já existia crime de golpe de Estado. Por que o Conte não está nesse inquérito? E outra coisa, se é um inquérito para fake news e outro para milícia digital e os inquéritos têm que ter objetos definidos, como é que a gente está tratando nesse... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.